Olá, tudo bem? Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Já faz mais de um mês que a Rússia iniciou a invasão à Ucrânia. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Vidas foram perdidas, cidades foram destruídas e pessoas inocentes vêm sofrendo com as batalhas entre os combatentes. Mas uma coisa chama a atenção. Mesmo depois de mais de 30 dias de conflito, a Rússia ainda não venceu a guerra. E, aparentemente, isso está longe de acontecer. A resistência da Ucrânia, principalmente para defender a capital do país, vem se mostrando eficiente e, caso isso permaneça por mais tempo, é provável que a Ucrânia acabe vencendo essa guerra. Na verdade, nesse exato momento, esse país está se saindo vitorioso. E o motivo dessa vitória é o que eu vou contar para você. Antes de contar os motivos pelos quais a Ucrânia está vencendo a guerra, eu vou explicar a situação do presente momento do conflito. Atualmente, a Ucrânia começa a tentar retomar algumas áreas que foram dominadas pela Rússia, que recentemente anunciou que iria reduzir as operações em torno de Kiev. Em termos militares, podemos dizer que até agora os ucranianos estão se saindo muito bem. Putin foi surpreendido por uma defesa habilidosa e estratégica que está sendo capaz de resistir a um exército muito maior e mais bem equipado. Ao mesmo tempo, os russos surpreenderam o resto do mundo ao apresentarem desorganização em suas estratégias. Exemplo disso foram as vitórias da Ucrânia nas linhas de frente perto de Kiev. Só no mês de março, os russos tentaram invadir Kiev pelo menos 4 vezes e, em todas as ocasiões, falharam miseravelmente. A evidência da boa defesa dos ucranianos estava ao redor de Kiev, com vários tanques e veículos blindados russos completamente destruídos ou abandonados. Se no começo do conflito todos ficaram assustados com o poder de destruição dos russos, nas últimas semanas, as tropas de Putin fracassaram nas principais frentes. Os objetivos dos russos eram entrar em Kiev, derrubar o governo ou tomar qualquer grande cidade, mas nada disso aconteceu. Além disso, a Rússia mais destruiu do que capturou, um retorno baixo para um investimento extremamente alto. Só que isso não quer dizer que a guerra chegou ao fim. Muito pelo contrário, apesar da Rússia agora se concentrar na região de Donbás, no leste da Ucrânia, futuramente os russos podem retomar a tentativa de capturar mais territórios em outras regiões. Putin ainda tem poder de enviar tropas, veículos blindados e armas pesadas a longo prazo. O que resta é saber até quando os ucranianos vão conseguir resistir. O fato da Rússia optar por fazer recrutamento no Oriente Médio também é um fator importante a ser observado. Há evidências de que algumas das tropas russas são inexperientes e despreparadas para a missão. Moscou diz que pelo menos 16 mil recrutas do Oriente Médio, muitos dos quais lutaram contra o Estado Islâmico nos últimos anos, estão prontos para se juntar às tropas russas. Isso pode mudar um pouco os combates nas linhas de frente. Isso porque esses novos recrutas têm mais experiência do que alguns de seus colegas russos. Além disso, especialistas acreditam que esses recrutas serão mais eficientes, principalmente pelo fato de que eles seriam menos relutantes em atacar ou matar civis ucranianos, já que muitos russos têm laços estreitos com a Ucrânia. A reputação de brutalidade dos soldados do Oriente Médio também poderia mexer psicologicamente com as tropas ucranianas. No geral, até agora, as defesas aéreas ucranianas têm funcionado bem. A Ucrânia tem pedido mais e melhores sistemas de defesa aérea para ajudar a conter a ameaça russa. Recentemente, o Pentágono disse que o pequeno país pode sim ganhar a guerra contra a Rússia. Há 2 semanas, o próprio Joe Biden anunciou que enviaria 100 drones de combate à Ucrânia. Mas recentemente foi divulgado que os drones com ogivas anti-blindagem
já estão no país. A Casa Branca também anunciou que vai fornecer mais de 100 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia e que o apoio de sistemas antiblindados continuará, incluindo alguns poderosos mísseis que os Estados Unidos têm fornecido à Ucrânia. Para resumir tudo que eu citei anteriormente, a Rússia não conseguiu chegar aos seus objetivos em mais de um mês de guerra. A Ucrânia tem se saído muito bem nos conflitos, causando baixas e fazendo as tropas russas recuarem em algumas regiões. Além disso, os ucranianos estão recebendo a ajuda de outros países, pois sem essa ajuda, eles provavelmente já teriam sido derrotados há muito tempo. O fato é que as forças ucranianas estão superando as expectativas. As estratégias usadas permitiram que a pequena Ucrânia resistisse à Rússia, que é muito maior e mais poderosa. Especialistas estão chamando a estratégia de modo de guerra ucraniano, que se baseia em uma estratégia coerente, inteligente e bem concebida para combater os russos. Essas estratégias permitiram que os ucranianos mantivessem a mobilidade, obrigou os russos a procurarem posições estáticas por longos períodos, ao atrapalhar sua logística. Fez grandes baixas nas tropas russas devido aos combates e impediu que os russos invadissem Kiev. Diante de todos esses fatos, podemos dizer que atualmente a Ucrânia está vencendo a guerra. E quais foram as estratégias usadas no chamado modo de guerra ucraniano? Temos alguns pontos a serem analisados com mais profundidade. Philip O'Brien, um historiador norte-americano e professor de estudos estratégicos, divulgou alguns pontos que foram fundamentais para que Kiev não fosse invadida. O primeiro ponto citado por ele foi contestar a supremacia aérea sobre a área de batalha. Não permitir a superioridade aérea russa foi a base do sucesso ucraniano. Ter o controle aéreo permite que as forças ucranianas manobrem, deixando as forças russas com uma pulga atrás da orelha, pois elas podem ser atacadas a qualquer momento. Mas como a Ucrânia conseguiu isso, considerando que a força aérea russa é muito mais forte e possui excelentes sistemas antiaéreos? Os ucranianos combinaram uma série de sistemas, incluindo um pequeno número de aeronaves altamente eficazes, sistemas antiaéreos avançados e uma infinidade de armas antiaéreas portáteis. Um segundo ponto fundamental foi evitar que a Rússia controlasse cidades, fato que complicou as comunicações e a logística dos militares russos. As cidades ucranianas foram transformadas em verdadeiras fortalezas e bloqueios de estradas. A Ucrânia divulgou que Kiev só não foi invadida porque a capital foi salva pelos combatentes nas regiões ao redor da cidade. Cherniv e Suma, duas cidades que estão nas rotas rodoviárias que vão do nordeste para Kiev, resistiram às invasões russas no início do conflito. Ao conseguir manter essas duas cidades e as outras perto das fronteiras da Rússia e da Bielorrússia, os ucranianos fizeram com que os russos fossem obrigados a entrar em combate, fato que evitou que tropas fossem movidas pela ferrovia para o centro da Ucrânia. Os russos até conseguem usar as estradas, mas por terem que evitar cidades controladas pela Ucrânia, as tropas precisam seguir por caminhos mais longos. Ou seja, a estratégia da Ucrânia complicou a logística dos russos. O terceiro ponto da estratégia ucraniana foi permitir que as forças russas se espalhassem pelas estradas. Como consequência, eles caíram em caminhos estreitos, limitando ainda mais sua capacidade de movimento. Com os russos em posição vulnerável, a Ucrânia aproveitou para fazer diversos ataques. Uma vez que as tropas russas estavam espalhadas, essa foi a brecha para a Ucrânia ter alguma vantagem no conflito. E aqui temos o quarto ponto da estratégia. Philip O'Brien acha que as baixas causadas pelos ataques ucranianos dificultaram as tentativas russas de reunir forças suficientes para atacar Kiev. O que aconteceu nessa guerra foi estratégia pura. Em vez de bater de frente com o inimigo
poderoso, a Ucrânia usou forças leves e manobráveis para aproveitar algumas brechas e momentos de vulnerabilidade dos russos. Com armas portáteis usadas por pequenos grupos, tanques foram destruídos, assim como caminhões russos. Isso não só enfraqueceu as tropas de Putin, como complicou a logística e limitou o acesso russo ao combustível e munição necessários para manter ataques constantes. Até o presente momento, podemos sim dizer que a Ucrânia venceu a batalha, mas não a guerra. Após serem derrotados em Kiev, os russos agora reúnem forças no leste e no sul da Ucrânia, tentando recompor a defesa que os ucranianos terão que atacar se quiserem recuperar o território invadido. As estratégias do pequeno país terão que se adaptar. Caso a Ucrânia continue com ataques leves e dispersos, mas que causem um certo desgaste, ela ganhará tempo necessário para alcançar seus objetivos nas negociações. Além disso, enquanto a Ucrânia resiste, os russos sofrem com as consequências das sanções. Os civis estão pagando os custos da guerra na forma de inflação, declínio da economia e mortes no campo de batalha. O fato é que o que parecia impossível pode se tornar realidade. Se antes parecia impossível derrotar os russos, o modo de guerra ucraniano pode mudar os rumos da história e dar a vitória para quem já era considerado derrotado. O que vai acontecer nos próximos dias ainda é muito difícil dizer, mas existem grandes chances do jogo virar. E você, qual desfecho acha que essa guerra terá? Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!